Graça e paz, queridos. Mais uma vez, louvamos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de estudarmos a palavra nesse domingo pela manhã. Eu quero dar um aviso aqui a todos os irmãos que participam da comunidade aqui da Palavra da Cruz, que tem seu templo situado aqui no Acre 260. A partir agora da próxima quarta-feira, nós teremos aqui os nossos estudos, eles serão retomados. Claro que vai haver algumas restrições. Todas as pessoas que adentrarem aqui o templo estarão sendo higienizadas ali na porta, ok? Nós vamos colocar aqui as cadeiras 1,5 metro de distância. Quero pedir também aos irmãos que vierem para participar das reuniões da igreja que não se cumprimentem, por questão de nós estarmos obedecendo aos decretos do Ministério da Saúde e também os decretos do município, da Secretaria de Saúde aqui da cidade de Sidrolândia, ok? Mas, e assim nós vamos caminhando juntos. No dia 10 teremos cultos pela manhã, a reunião da igreja de manhã e também à noite, quando nós teremos também a mesa do Senhor. Então todos estão convidados para poder participar. O nosso templo é bastante grande, então eu tenho certeza que dará para fazermos as nossas reuniões seguramente e tranquilamente, mesmo porque aqui é um lugar de edificação, de libertação. Eu creio que o Pai tem muito a nos falar nesses dias que antecedem a sua volta, ok? Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos tratar de um assunto que é de grande relevância para a vida da igreja, o corpo de Cristo, mesmo porque uma das coisas que agrada muito ao nosso Deus e Pai é que nós o conheçamos. Lá em Jeremias 9, 23 e 24, vai mostrar que aquilo que de fato agrada ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Leia depois aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Ali você vai encontrar que uma das coisas que de fato Deus se agrada é que o conheçamos. Então, o desejo do Pai é que a sua igreja, o seu povo, eu e você, venhamos a conhecê-lo cada dia mais. Conhecê-lo pela sua palavra, pela revelação que o Espírito vai trazer na sua palavra e também pela nossa intimidade com Ele, quando nós passamos momentos a sós com o nosso Deus e Pai, para desfrutar da sua presença, conhecê-lo. Então Deus o Pai, Ele tem o maior prazer em se revelar para aqueles que de fato o desejam conhecê-lo. Então, se você é filho, se você já ganhou uma experiência de regeneração em Cristo, procura conhecer o Senhor. Lá em Oséias capítulo 6, logo nos primeiros versículos, a Bíblia ali nos exorta a que nós venhamos a prosseguir a conhecer o Senhor. Então, a nossa vida, quando o dia do nosso novo nascimento, da nossa regeneração, ela é um progresso espiritual em conhecer o Senhor. Há muitos que estão preocupados em buscar do Senhor as coisas e necessidades e bênçãos. Não, nós não queremos nada disso. Nós queremos o Deus das bênçãos. Tendo o Deus das bênçãos, nós teremos também as suas bênçãos consequentemente. Porque, irmãos, a Bíblia é muito clara em mostrar que todas as bênçãos espirituais estão na pessoa de Cristo e Cristo está no interior de todo aquele que nasceu de novo, de todo aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou juntamente com Cristo. Cristo é sua vida. E Efésios 1:3, a palavra fala que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado ou que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então louvamos ao Senhor porque nós temos a sua palavra em nossas mãos e a gente pode então conhecê-lo. Porque, queridos irmãos, Deus não vai se revelar a mim e a você se você não tiver um desejo profundo aí no seu coração, na sua alma, de conhecê-lo, de buscá-lo. Ele disse lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar o Senhor de todo o vosso coração é buscar com toda a sua inteligência, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua dedicação e fervor. Aí ele vai dizer que eu me deixarei achar por eles. Então, é assim que ele diz na sua palavra, é assim que ele mostra como ele
vai se revelar ou será achado por cada um de nós. Então há um preço a pagar. O preço é passarmos tempo com Ele, é buscar Ele com toda a nossa vontade, deixar as nossas vontades das coisas e nos voltar para o Senhor das coisas, ok? Irmãos, hoje nós vamos analisar junto com todos vocês um tema muito interessante. Que segurança nós temos neste Deus e Pai de quem eu e você nós somos. Então vamos ler aqui o Salmo 46, um salmo muito conhecido. Vamos ler o versículo 1 inicialmente e vamos refletir sobre este Deus e Pai a quem nós pertencemos. Que maravilhoso é para mim e para você pertencer ao Deus dos céus. Hoje eu também quero mais uma vez, junto com todos vocês, ler as Escrituras. Quero trabalhar muito com a Palavra de Deus. Vamos abrir as Escrituras, vamos ler muitos textos, porque o nosso Deus e Pai, na pessoa do Filho, Ele se revela em toda a Escritura. Então nós temos que cavucar, caçar como aqueles garimpeiros, para nós encontrarmos pepitas preciosas que estão contidas aqui na Palavra de Deus, que tem na Palavra de Deus, porque a Bíblia, não que ela contém a palavra, ela é a palavra absoluta e inerrante de Deus. Você nunca vai encontrar nem sequer um erro na Palavra de Deus. Eu sei que existem muitas traduções que elas às vezes torcem um pouquinho o sentido da palavra, mas é muito bom você então procurar analisar uma Bíblia que seja o que tem aí algumas traduções, palavras-chave em grego, que você nunca vai errar. A palavra de Deus ela não pode ser mudada. A Bíblia diz que aquele que tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, os flagelos que estão aqui contidos nela serão sobre a vida dessa pessoa, para amaldiçoá-la. Então, guarde bem isto, nunca tire nada da palavra e nunca acrescente nada às Escrituras Sagradas. Então vamos ler aqui, com a ajuda do Senhor, Salmos 46, verso 1, que diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem uma outra versão que diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o versículo 2 diz, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que traga para nós entendimento espiritual, traga para nós a sua revelação e que esta palavra possa nos tocar e que nós, como Igreja do Senhor, sejamos edificados. E o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso amado Salvador, não apenas Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Ele quer governar a minha e a sua vida. Ele deseja tanto isso, irmãos, que nós venhamos nos prostrar diante dEle, se colocar à sua disposição, para que Ele então possa encontrar em nós caminhos para a sua grande manifestação, para que o mundo então possa ver Cristo em nós. Vamos ter uma palavra de oração? Amado Pai, graças te damos, Pai, por esta manhã tão gostosa de domingo. Nós confiamos, ó Pai, a Ti, esta palavra, que é a Tua palavra, que é poderosa. Ela é poderosa para salvar as nossas almas, para regenerar aquele que ainda não foi alcançado e para edificar todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus que já ganharam uma experiência real de regeneração. Pai Santo, o nosso coração se alegra porque quando nós abrimos a Tua palavra, nós temos o Teu falar. Obrigado, Pai, porque Tu nos amaste e enviaste este mundo em carne a pessoa do Teu amado Filho, aquele no qual o Senhor tem todo o seu prazer. E uma vez que Ele, de fato, veio para tirar o pecado do mundo e foi na cruz, muito obrigado porque fomos atraídos em Cristo,
fomos crucificados, mortos, fomos sepultados com Cristo, mas ao terceiro dia, meu Pai, juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Louvado e bendito seja o Teu nome por esta tão grande salvação que alcançou o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Pai Santo, frutifique a Tua palavra nesta oportunidade. Glorifica o Teu Filho Jesus. Queremos ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos. Queremos enxergar, ó Pai, além da letra Ti, por isso abra os nossos olhos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos e amados irmãos, este Salmo 46, que vai mostrar que Deus é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus que temos, que é o nosso Pai Celestial. Quem é Deus para você? Quem é o Pai para você? Amados, esse é o Deus e Pai a quem servimos na pessoa de Cristo. Nós servimos o Senhor, estamos de alguma maneira servindo Ele de uma maneira adequada. Então, Ele sempre vai estar nos tocando de uma maneira especial, Ele sempre vai estar nos visitando com o seu Espírito, Ele habita em nós. Quando eu digo aqui que Ele vai estar nos visitando, é que quando há uma dedicação em nosso coração para conhecer este Deus de quem nós somos, claro que sempre vai haver um toque muito especial da pessoa do Espírito Santo, mostrando quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é, quão poderosa é a sua palavra, e a gente também vamos nos conhecendo, porque o Espírito Santo é aquele que traz luz para o nosso entendimento espiritual. O Espírito Santo é aquele que ilumina todo homem. Então, nós vamos conhecer a nós mesmos quando estamos conhecendo o Senhor. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vamos nos conhecer. E quanto mais nós nos conhecemos, nós vamos verificar a necessidade que nós temos dEle, para que então a nossa vida seja uma vida de crucificado, para que a nossa alma ela venha de fato se dobrar, se render à autoridade daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, o nosso amado Senhor. Então, graças ao Senhor, esse bendito Deus é o Cristo que se fez carne, a quem eu e você nós servimos. O apóstolo Paulo diz que servia a Ele, servia a Ele em seu espírito. E interessante que esse amado Senhor esteve com o apóstolo Paulo em todas as suas circunstâncias. Lá no livro de Atos, no capítulo 27, eu vou ler para vocês aqui o versículo 23, Atos 27, versículo 23, nós temos uma linda declaração do apóstolo Paulo que ele diz assim, me escute com bastante atenção, queridos, estou lendo a palavra, ela diz assim, Paulo está dando um testemunho aqui, ele diz assim, olha, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Veja aqui, então Paulo sabia a quem pertencia. Ele pertencia ao Deus e Pai, que ele servia no Espírito de seu Filho Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo que este Pai esteve com Paulo, estava com Paulo, nunca o abandonou, porque Paulo sabia quem Deus era e quem era Paulo. Paulo não fazia outra coisa a não ser conhecer o Senhor. E à medida que Paulo conhecia o Senhor, ele tinha um prazer grande em falar das riquezas insondáveis de Cristo. Efésios 3:8, vocês se lembram? Quando Paulo disse assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Queridos, Paulo fala aqui para mim e para você, em Efésios 3:8, que é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então nós
nós vamos observar aqui nesse versículo, Efésios 3:8, que Paulo sabia que conhecer a Cristo seria uma coisa insondável, porque Cristo é infinito, Deus o Pai é infinito, o Espírito Santo é infinito, a palavra de Deus ela tem uma profundidade muito grande. Então Paulo, ele pôde então declarar, porque Paulo era um homem que não fazia outra coisa a não ser conhecer o Senhor, por isso que ele disse o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Queridos, um Filho de Deus em Cristo Jesus, que já passou pelos efeitos eficientes da cruz, ele tem em si toda a riqueza espiritual, riquezas insondáveis. Então, meus irmãos, quando nós começamos a murmurar por qualquer circunstância, significa que nós não o conhecemos de uma maneira bastante sólida, né? Porque tem muitas pessoas que não querem crescer, vivem aí confessando a sua morte e ressurreição com Cristo, mas não passa disso, eles não querem crescer. E tem muitos pregadores que ficam incutindo na mente dessas pessoas que isso é suficiente, que se você morreu e ressuscitou com Cristo, já está bom. Queridos, não está bom. Deus deseja que nós venhamos a crescer à estatura da plenitude de Cristo, para que Cristo então seja formado em nós. Queridos, porque se você não crescer em Cristo, você sempre será um homem ou mulher, você vai ver defeito nos irmãos, você vai criticar os irmãos, você não vai viver uma vida totalmente dependente do Pai, desfrutando das riquezas insondáveis que há na pessoa de Cristo. E outra coisa, nesse tempo que estamos vivendo, esse coronavírus tem aí feito com que muitas pessoas, inclusive cristãos, tenham medo. Amados, elas têm medo porque não conhecem o Senhor. A palavra fala que Deus não é que Deus vai ser, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Estamos vivendo um período de tribulação, né? Esse vírus, um vírus qualquer que está levando muitas pessoas à morte, mas nós não devemos temer. Um filho de Deus não deve temer nada e nem a ninguém. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, habita no seu interior. Então não há o que temer. Você é filho, você foi alcançado, você é um amado do Pai e o Pai ama, o Pai cuida aqueles que de fato foram alcançados por Ele. Ele zela por cada um de nós. Ele tem prazer em nós por causa do Filho. Não que Deus vai trazer ou tem prazer em nós por nós mesmos. Não, não é esse sentido. Deus amou a humanidade, amou você, eu e você, nós somos muito amados pelo Pai. Mas o prazer de Deus está em nós quando o Filho de Deus, Cristo Jesus, habita em nós. Porque é em Cristo que o Pai tem prazer. Ele disse assim, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, quando ele saiu das águas, o céu se abriu e qual foi a voz que nós ouvimos, que está registrado na sua palavra? Este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. O Pai, ele tem prazer no Filho, mas graças ao Senhor, quando ganhamos uma experiência de regeneração, de inclusão ali no corpo de Cristo, quando nós participamos da sua morte e ressurreição, Cristo vem habitar dentro de nós. É não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Então, por causa disso, Deus, o Pai, ele tem todo prazer em nós. Lá no Salmos 16, versículo 3, ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em mim, Deus tem prazer em você, porque Cristo habita em você e Cristo habita em mim. O prazer de Deus está no Filho, e por causa do Filho, eu e você, nós somos feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Queridos, isto não é assunto de religião. Estamos aqui tratando daquilo que a Bíblia diz, para que você saiba a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que é tudo em todos. Tá certo, meus queridos irmãos? Então, Ele, este bendito Deus, Ele nos fez, a mim e a você, filhos.
A palavra fala aqui no Evangelho de João, eu disse para vocês que vou mexer muito com a Bíblia hoje, João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, todos quantos o receberam. Esse todos aqui não significa toda a humanidade. Se toda a humanidade receber a Cristo, a palavra receber é a mesma que crer, porque ele diz aqui no versículo 12, se você observar com bastante cuidado, você vai perceber que receber e crer é a mesma coisa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creu no seu nome, recebe a Cristo. Recebe a Cristo é porque creu. Então são esses que creram, que estão unidos a Cristo, que vivem uma união indissolúvel com Cristo. São os que de fato foram feitos filhos de Deus. Você nunca quis ser filho de Deus. Eu também não. Mas a palavra fala claramente, respondendo isso, dizendo o seguinte, os quais não nasceram do sangue, esses não são filhos de Deus, nem da vontade da carne, ou seja, eu e você, nós nunca imaginamos ou desejamos ser filhos de Deus. Não foi da minha vontade, não foi da vontade da carne, nem da vontade do homem. O homem nunca quis ser salvo, mas de Deus. Se você um dia creu que você foi regenerado, é porque Deus quis que você fosse salvo. Porque Cristo um dia, Ele orou por você. Lembra daquela oração lá em João capítulo 17? A palavra fala, Jesus disse assim, orando ao Pai naquela oração sacerdotal muito linda, muito precisa. Lá em João 17, versículo 20, quando Jesus estava com seus discípulos, ele foi orar, aquela oração linda de intimidade com o Pai, onde ele abriu seu coração para o Pai, e nós podemos conhecer o coração do Filho, porque em João 17 nós vemos o coração de Cristo totalmente aberto, e ele orou assim, lá em João 17, 20, Pai, não rogo somente por estes, ou seja, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Naquele dia, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus fez esta oração, e se você creu, Ele estava orando pela sua vida, Ele estava te contemplando desde a fundação do mundo. Antes de você ter sido feito, nascido, o Senhor Jesus já orou por você. E graças ao Senhor, que o Pai ouviu a oração do Filho, e um dia você pôde ter os seus ouvidos abertos, seus olhos abertos para ver e para ouvir o Evangelho da Graça. E essa palavra alcançou seu coração, e seu coração foi trocado, ele foi transplantado lá na cruz. Lá em Jeremias 36, 26, a palavra fala que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito, revelando a sua palavra. Então você foi feito filho de Deus porque Deus quis que você fosse filho dele. E lhe deu a capacidade para você crer. Ele lhe chamou pela graça. Ele lhe chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lá em Colossenses 1,13. Muito claro. É um chamado das trevas para a luz. Graças ao Senhor, irmão. Porque Jesus orou por mim e por você. Então, você é um filho legítimo do Pai, se você creu, né? Então, nós fomos feitos filhos de Deus, e não apenas filhos. Quando nós, de fato, nascemos de novo, uma das coisas que Deus nos faz é que nós somos feitos seus herdeiros. Queridos, este é o Deus de quem nós somos. Nós somos feitos, primeiro, Ele nos chamou para servirmos a Cristo, depois Ele nos fez seus filhos e Ele também nos fez os seus herdeiros. Este Deus de quem eu e você nós somos, Ele nos fez herdeiros. Romanos capítulo 8, versículo 16, a palavra diz assim: o próprio Espírito
Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Romanos 8,17, a palavra fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Claro que nós somos herdeiros. Querido, se você é herdeiro de Deus, não fica meio estranho quando você ouve algumas ministrações de muitos aí pregadores da palavra, aliás, que não são pregadores da palavra, são pregadores do engano, estão a serviço de Satanás, iludindo as pessoas, acrescentando coisas na palavra que Deus nunca escreveu, que não está escrito, que está fora do contexto da palavra de Deus, e eles inserem nas suas mentes carnais, e começam a lançar para o povo que você tem que se sacrificar para ser uma pessoa próspera. Querido e amado irmão, pense comigo um pouquinho. Se Deus nos fez seus filhos em Cristo Jesus, e a palavra fala que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, amado, para pensar. O que você vai herdar de Deus? Deus, Ele é aquele que criou todas as coisas, terra, céus e mar, todo este universo, as galáxias, toda esta imensidão Deus criou. E Ele colocou você e a mim como seus herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele dizia: tudo que o Pai tem é meu, entende? Porque Jesus era o Filho de Deus, o único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, ou unigênito, único gerado, que é Cristo. Agora, através de Cristo, quando passamos pela obra do Calvário, que Cristo fez, que Ele realizou, para nos alcançar, nos salvar, remover o nosso pecado, Deus nos fez seus filhos, consequentemente somos seus herdeiros. Então você pode dizer, com a autoridade da palavra do Senhor, que você tem tudo, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, Ele nos chama de seus herdeiros, herdeiros de todas as coisas. O que nós vamos herdar do Pai? Tudo, tudo aquilo que Ele é. Mas se você for um pouquinho inteligente, um pouquinho sábio, você não vai se encantar com as coisas de Deus. Você vai querer o Deus das coisas, que é muito melhor, é incomparavelmente melhor. E eu gosto de estar com meu Pai, porque meu Pai, Ele criou todas as coisas, criou para o nosso aprazimento. Para mim e para você que é filho, nunca irá faltar absolutamente nada, né? Amados, nós temos um Deus que é Pai, nós pertencemos a Ele e Ele cuida dos seus filhos. Nós somos herdeiros, nós somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, por que muitas pessoas ainda vai por esses templos evangélicos buscar a sua bênção, buscar uma vida de prosperidade? Queridos, eles não sabem de quem são, eles não sabem quem é o Deus e Pai. Eu e você nós conhecemos, porque Ele habita em nós, Ele vive em nós, Ele está conosco. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, aquele lindo texto, a palavra ela diz assim, Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? É uma busca incessante por dinheiro, por prosperidade, por coisas. E a palavra fala assim, seja a vossa vida sem avareza. Ele está dizendo aqui, queridos, não queiram ficar buscando bens materiais. Se você é filho, você é herdeiro de todas as coisas, e aquilo que concerne a você, Deus vai levar a bom êxito. Então, aquieta o seu coração. Se você tiver comida, bebida e vestimenta, esteja contente com isso, porque os cuidados do Pai estão sobre a sua vida. Então, Deus não quer, a pessoa de Cristo não quer que nós venhamos viver uma vida preocupados,
Tem muitos cristãos que se preocupam com comida, bebida e vestimenta. Amados irmãos, Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Paulo fala em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Entenda uma coisa, eu e você, nós temos muitas necessidades, mas todas as nossas necessidades, elas serão supridas em Cristo Jesus. Elas não serão supridas se você não crer, mas se você crer, elas serão supridas todas. Agora, você não pode confundir necessidades com desejos. Eu sei que talvez esteja falando para uma pessoa que tem o desejo de ter uma fazenda, de ter uma casa nova, de ter um carro novo. Isso são desejos do coração. O que a Bíblia diz sobre isso? No Salmo 37, versículo 4, ela diz assim: deleita-te ou agrada-te também do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por que seus desejos não são satisfeitos? Porque você não se agrada do Senhor. Querido, seja qualquer que seja o seu desejo, não necessidade, me escute com bastante cuidado. Vá aos pés do Senhor, que eu tenho certeza que todos os teus desejos serão supridos, todos eles. Eu estou falando aqui de uma forma experimental, porque eu, como você, às vezes tenho muitos desejos, mas quando eu vou aos pés do Senhor, eu percebo que Ele satisfaz todos os meus desejos e vai mostrar para mim que eu não preciso de coisas, eu preciso do Senhor. Eu não preciso de me envolver com muitas coisas deste mundo, mas eu preciso me envolver tão somente com meu Senhor. Se envolva com teu Senhor, viva inteiramente para Ele, uma vida consagrada, uma vida derramada, uma vida que de fato Ele possa encontrar na sua vida caminhos para poder agir e operar. Deus quer que nós respondamos a sua palavra. Estão me entendendo, meus queridos irmãos? Então, Deus em Cristo Jesus nos fez os seus herdeiros. Então, seja a vossa vida sem avareza. Aí ele continua dizendo o seguinte, Hebreus 13:5. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele disse na sua palavra que nunca, jamais nos abandonaríamos. Queridos, então qual deve ser a nossa atitude diante deste versículo aqui? Hebreus 13:6 responde, que diz assim a palavra: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Queridos, nós temos um auxílio que é o próprio Senhor. E que auxílio nós temos? O próprio Senhor. E o nosso Pai, a quem nós pertencemos, Ele não é contra você, Ele é por você. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra o Filho de Deus se Deus é por você? Queridos, você parou para pensar a quem você pertence? Você pertence ao Deus dos céus, Criador de todas as coisas, e que te ama, porque Deus é amor. E ainda mais nesse tempo que as pessoas estão aí atemorizadas, ansiosas, com medo dessa doença chamada Covid-19. Nós temos um Pai que cuida de nós. A palavra fala, irmãos, lá no Salmo 121, deixa eu ler pelo menos 2 versículos desse Salmo aqui, para que possamos então ter segurança e se firmar na sua palavra. A palavra diz no versículo 1 que o nosso socorro vem do Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor de todas as coisas, é aquele que nos guarda, Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que cura, aquele que regenera, aquele que sara. Então, o meu socorro vem do Senhor. Salmo 121, versículo 1. No versículo 2, a palavra fala que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem dEle, o Criador. E o versículo 3, a palavra de Deus diz assim:
Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Está vendo aqui? É a palavra. É Ele que não vai permitir que teus pés vacilem, né? E ele fala assim, não dormitará aquele que te guarda. Está dizendo o seguinte, que Deus, Ele não dorme. Ele é aquele que te guarda e Ele não dorme. Queridos, não dá para termos segurança nesse Deus e Pai? E aí no versículo 4, ele de fato, ele reitera, ele diz assim, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Israel não é aquele que nasceu lá em Jerusalém, lá em Israel. Israelita é aquele que o é interiormente. O apóstolo Paulo vai tratar isso lá em Romanos. Nem todos os de Israel são de fato israelita. Israelita é aquele que tem aquele judeu chamado Jesus Cristo habitando no nosso interior, que faz de mim e de você um israelita verdadeiro, com pedigree, né? Com sangue celestial nas suas veias. Então, queridos, o versículo 5, ele é tremendo, ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela diz assim, o Senhor é quem te guarda. Olha só, o que me chama a atenção aqui é que não é nem anjo quem vai me guardar, não é homem, não é um sistema religioso que vai me guardar, não é eu deixar minha Bíblia aberta lá em casa que vai me guardar. Não, a palavra fala aqui que o Senhor é quem te guarda. Ele, o Todo-Poderoso, é quem vai guardar a mim e a você. Então, por isso, não temeremos. Nós lemos aqui no nosso texto básico, Salmos 46:1, que diz que o Senhor, que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, não apenas presente, mas Ele é bem presente nas tribulações. Ô irmãos, que bênção é para mim e para você passar por tribulações. O que nós vamos ter nas tribulações? O socorro bem presente de Deus, o Pai, a quem nós pertencemos. Ele é um Pai tão maravilhoso, tem todo o poder. E aqui no Salmo 121:5, a palavra fala que o Senhor é quem te guarda. Ele é quem te guarda, não é outro. Aqui no versículo 7 do Salmo 121, ele diz assim, o Senhor te guardará de todo mal, de todo mal. Então, coronavírus é um vírus terrível, mas os filhos de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia diz, e você tem que crer nessa palavra, você tem que ter sim, precauções, você tem que ter prudência. Nós vamos começar aqui as nossas reuniões semana que vem, mas vamos obedecer às normas da Secretaria da Saúde do nosso município, porque nós entendemos pela palavra que devemos também nos submeter às autoridades constituídas por Deus. Então, mas agora houve uma liberação, nós podemos nos reunir, mas lembre-se de uma coisa, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Está vendo, irmãos? Então não tem que temer, você pode descansar. A palavra fala que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Este é o Salmo 21, lindo salmo, que muitos não têm desfrutado. Agora, todos os temores, toda perturbação e conturbação na vida das pessoas é porque elas não têm em que se apoiar. Nós podemos nos apoiar nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus, que é poderosa. Nós apoiamos na palavra e quando cremos na palavra, nós podemos então descansar, porque por detrás das Escrituras Sagradas temos o Deus da palavra, que é fiel, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele tem poder para cumprir aquilo que ele disse e graças ao Senhor, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então creia na palavra, que você vai entrar num descanso tão precioso. Pode vir coronavírus, pode vir 1001 tipos de epidemias. Se o Senhor realmente cumprir a sua palavra, que diz aqui que o Senhor te guardará de todo mal, é de todo mal. O que é todo mal? Seja lá qualquer tipo de mal que vir sobre este mundo. Os filhos de Deus em Cristo Jesus estão protegidos, estão guardados
debaixo do seu nome, aquele que tem todo o poder. Vocês estão me compreendendo? E esse coronavírus, eu vou dizer para vocês aqui uma opinião minha, porque eu penso e creio que tem o Espírito do Senhor, que este coronavírus ou Covid-19 é o mover de Deus para chamar a atenção das pessoas. Mas, queridos, o que é que está vendo? As pessoas não estão buscando o Senhor, as pessoas estão buscando recursos nos médicos, nos enfermeiros e tantas outras coisas mais, mas não estão clamando ao Senhor. Não estão clamando ao Senhor. Queridos, isto é trágico, isto é uma lástima, infelizmente. Mas, graças ao Senhor, nós temos um que, de fato, nos fez seus herdeiros. E outra coisa, esse Deus e Pai de quem nós somos, Ele nos fez, sabe o quê? Não fez apenas de mim e de você vencedores, mas Ele nos fez mais do que vencedores. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus, ela diz assim, presta bem atenção aqui, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Filho de Deus não é apenas um vencedor, ele é mais do que vencedor. Por quê? Porque não é nós que vamos pelejar contra as lutas da vida, é Cristo que peleja por nós. Isso está tão claro na palavra. Se tivermos tempo, depois eu quero citar para vocês os textos que vão mostrar claramente exatamente isso. Mas, queridos, você não é um vencedor, você é mais do que vencedor, porque é Ele quem conquistou as vitórias para mim e para você na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, sabe o que Ele venceu ali? Em primeiro lugar, você dá uma olhada lá em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai ver que pela morte de Cristo, Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele não apenas destruiu a morte, mas destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Tudo foi acabado. Então, o que você teme, meu irmão, minha irmã? Querido, você sabe a quem você pertence? A este Deus que nos deu e nos fez mais do que vencedores. Ele nos deu a vitória para que eu e você sejamos mais do que vencedores. Está me compreendendo, meu querido irmão? Então, isso para mim e para você é um privilégio muito rico. E Ele não apenas destruiu a morte de Satanás, mas o que Ele nos deu para mim e para você? A palavra vai mostrar aqui em 2 Timóteo, olha que texto maravilhoso. É um dos textos que eu tenho como que mais extraordinários de todas as Escrituras Sagradas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha que dois versículos lindos nós temos aqui. Veja aqui, versículo 9, 2 Timóteo 1, verso 9, ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. A nossa vocação é uma vocação celestial. O nosso chamamento é para o alto. Não segundo as nossas obras. Não é por aquilo que eu faço. Não é por aquilo que eu desempenho. Não é por aquilo que eu pratico. Não é segundo as minhas obras. Mas conforme a sua própria determinação e graça. Graças ao Senhor. Jesus sempre foi determinado a nos salvar. Lá em Lucas 9:51, Ele manifestou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e morrer. Ele foi determinado a morrer numa cruz. Vocês estão me compreendendo aqui, irmãos? Então, e que nos foi dada pela sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora, olha o 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, irmão, Ele não só destruiu a morte, e o versículo ele continua, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade
pelo Evangelho. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade para dentro de nós. Querido, que Cristo nós temos. Queridos, você viu aqui o Deus a quem nós pertencemos? Este Deus nos fez mais do que vencedores na pessoa de Cristo. Porque Ele é aquele que batalha as nossas batalhas. Ele é aquele que vai na nossa frente, Ele é aquele que peleja por nós. Sempre foi assim. Você se lembra lá de Êxodo capítulo 15, quando o povo de Israel chegou numa encruzilhada difícil ali, chegou num beco sem saída. O povo de Israel saiu do Egito através de Moisés, mas quando eles chegaram ali, diante do Mar Vermelho, eles se acamparam um pouquinho, descansaram, mas como tinham os seus atalaias, tinha uma pessoa vigiando, e ele olhou e viu Faraó com seus exércitos, com seus carros e cavaleiros, para destruir Israel. Então gritaram: olha lá o povo do Egito, aqueles soldados bem armados, bem treinados, vieram para nos destruir. O povo de Israel estava ali, na frente do Mar Vermelho, eles estavam fracos, eles estavam ali sem saber para onde que ia, mas estava sendo guiado pelo Senhor através de Moisés, mas de repente eles olham para trás, o que eles veem? Os soldados de Faraó, e Faraó com seus carros, cavalos, bem armados para destruir eles. Então o que aconteceu ali, irmãos? Em Êxodo, capítulo 14, a palavra fala, lá no versículo 11, o povo murmurando, o povo não crendo, apesar de tantos sinais que Deus tinha feito. Está me compreendendo? E eles disseram a Moisés o seguinte: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essa foi a murmuração do povo, revelando toda a incredulidade do seu coração. Mas veja a resposta de Deus através de Moisés. Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha que palavra linda aqui. Não temais. Não temais. Aquietai-vos. Porque uma alma muito agitada, ela não consegue crer. Hoje é uma agitação no meio do povo aí evangélico, né? É louvor, é sapatinho de fogo, é pula, são pentecostais, vira piruleta, e para lá e para cá, fica pulando lá na frente igual bode. E é Deus, é uma agitação. Então, primeira coisa que Moisés disse para o povo: não temais e aquietai-vos. No Salmo 46, que nós lemos o versículo 1, diz lá no versículo 10 assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Queridos, hoje há uma agitação no meio do povo de Deus. Não há silêncio e Deus só fala no silêncio. Nós só vamos conhecer a Deus no silêncio. Você que está me assistindo agora, se você estiver aí cheio de barulho, como é que você vai compreender a palavra? Não tem possibilidade. Mas se você estiver silêncio, bem concentrado, olhando aqui para mim, certamente Deus irá falar ao seu coração. Porque Deus fala na suavidade do seu espírito em nosso espírito. Então o povo aqui estava agitado. Moisés disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vos vedes, nunca mais os tornareis a ver. Agora, olha o versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Fecha a boca, cala a boca, silêncio, não murmura. Você tem que glorificar a Deus. Você tem que exaltar o nome do Pai. Mas agora fique em silêncio. Deus não suporta um povo que se diz filho de Deus, que tem tudo, ficar aí murmurando, ficar reclamando. Não. Aquietai-vos e vede o livramento. Não temas. Então agora vocês se aquietem. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós, diz a palavra. Queridos, e se o Senhor disse aqui para Moisés,
Se aqui o Senhor disse que Ele iria pelejar por eles, queridos, a palavra fala lá em Malaquias que Deus não muda. 3:6. Deus não muda. O mesmo Deus de Moisés e do povo de Israel é o nosso Deus e Pai, e Ele não muda. Então nós estamos diante de um grande problema. Queridos, vamos ficar, primeiro, sem temor nenhum, não temais. A palavra fala lá em 1 João capítulo 3, que o perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor e Deus é perfeito. Então o perfeito amor é a vida dele em nós, vai lançar fora todo o medo. Então não temais. E agora, aquietai-vos e vede o livramento. Por quê? Porque é o Senhor quem irá pelejar por mim e por você. Deus é Deus. Que tipo de Deus que você está crendo? Por que os temores invadem a tua alma? Porque você não tem confiança, porque você não crê no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 125:1, a palavra fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que Deus que você tem crido, a que Deus você pertence. Querido, nós temos um Deus da palavra, um Deus criador de todas as coisas, um Deus a quem nós pertencemos. Ele é aquele que vai adiante de nós, Ele é aquele que vai pelejar por nós, Ele vai lutar as nossas batalhas e ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar, porque Ele te amou. E o amor que Ele tem por você não é um amor sentimental, é um amor agapau, é um amor incondicional, é um amor que te envolve, é um amor eterno. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Queridos, existe prova maior do seu amor? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores? Não existe, meu irmão. Então descansa. Se você não descansa, é porque você é um incrédulo na palavra. Creia na palavra, que a suficiência do Espírito Santo lhe dará o verdadeiro descanso, um verdadeiro repouso na suficiência de Cristo, porque foi dada para Cristo. Foi dado para Cristo. Em Mateus 28, versículo 18. Todo poder e autoridade no céu e na terra. Queridos, habita dentro do seu interior um Cristo que tem todo o poder no céu e na terra. Você acha que este Cristo não pode lhe proteger? Claro que pode. Ele é o soberano Senhor. Então descansa nele, meu querido irmão. Descansa nele, minha querida irmã. Nós fomos feitos embaixadores de Cristo. Lá está escrito muito claro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. O Deus a quem pertencemos fez de mim e de você embaixadores de Cristo. Então, embaixador, você sabe o que é. Se você for presidente da República, você precisa de ter em cada país uma embaixada. Você vai colocar um representante do Brasil lá. Então, nós somos embaixadores de Deus. Então, cada cristão aqui neste mundo é um embaixador do reino. Ou seja, nós não pertencemos a este mundo. Paulo fala que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, então nós pertencemos ao reino eterno, no qual nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, Romanos 14, 17, fala assim: o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, você, de fato, se é filho de Deus, você é um embaixador de Deus, é um representante diplomático do reino de Deus. Para que você está aqui? Para você exortar em nome de Cristo, para que as pessoas que não fazem parte deste reino se reconciliem com Deus, para que este reino seja colocado dentro delas. Elas precisam nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em João 3,5 fala: quem não nascer da água, figura da palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vocês estão me compreendendo, irmão?
Isso é maravilhoso. Deus nos fez seus embaixadores. Isto é lindo, isto é maravilhoso, isto é tremendo. Isso faz com que o nosso coração se regozija, se alegra. Nosso coração, ele fica aí vibrando de louvor, porque Deus é tudo isso para nós. E nós pertencemos a Ele, e Ele pertence a nós. Isso é maravilhoso. Por isso que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 15, permaneçam em mim e eu permaneço em vocês. Então permaneça na sua palavra, para que a palavra de Deus possa permanecer em você também. Estão me compreendendo? Isso é precioso demais. Então, você precisa conhecer este Deus a quem você pertence, ok? Então, Deus nos fez de mim e de você também os seus embaixadores. E uma outra coisa a mais, meus queridos irmãos. Sabe que esse Deus nos fez em Cristo Jesus? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Aqui, a partir do versículo 15, vai mostrar que eu e você, Ele nos fez o bom perfume de Cristo. Diz assim a palavra. Olha só. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Está vendo? Eu e você, nós somos feitos por Deus o bom perfume de Cristo. O mundo aí fora está cansado de ver nas assembleias regras, mandamentos, doutrinas. O que o mundo aí fora quer ver é vida. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um cristianismo sem vida. Pessoas que não desfrutam da vida de Cristo. Por que não? Porque elas estão preocupadas com outras coisas. E Jesus disse em João 10:10, a parte B, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quanto mais nós temos a vida de Cristo em nós, a vida do Pai em nós, o Espírito Santo em nós, a vida de Cristo começa a crescer em nós, sendo formada em nós, o que o mundo aí fora vai sentir é o bom perfume de Cristo. Então eles vão farejar em nós. Essa pessoa tem um cheiro do céu. Essa pessoa tem um cheiro celestial. Essa pessoa tem um aroma do amor, tem um aroma da paz, tem um aroma da alegria. É uma pessoa que contagia. O perfume de Deus contagia a todos. Queridos, infelizmente, são poucos os cristãos que têm desfrutado de Cristo. Então, elas não exalam o bom perfume de Cristo. Elas exalam um cheiro aí amargo de pecado. Elas exalam um cheiro podre de sujeira que procede do seu profundo coração. Um coração totalmente vazio de Cristo vai exalar um mau cheiro. Mas aqueles que têm a sua vida repleta de Cristo, cheios de Cristo, vão exalar o bom perfume de Cristo. Ah, meus irmãos, como o mundo precisa de ver isso em nós. Como o mundo precisa cheirar em nós este bom perfume de Cristo. Claro que muitos vão cheirar e este perfume de Cristo será para a morte. Muitos vão cheirar em nós o bom perfume e esse bom perfume será para a vida para eles. Então, que o nosso coração possa estar realmente alicerçado na pessoa de Cristo. Você está vendo aqui? Então, outra coisa que nós somos feitos por Deus em Cristo Jesus é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Queridos, fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. O Senhor nos conhece. Um dia nós ouvimos a sua voz, lá em João 10:27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, a palavra fala que assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se você creu porque você é um eleito em Cristo Jesus e o Senhor conhece os seus. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, porque existem muitos sacerdócios que não são reais. Estão aí, praticam um cristianismo, leem Bíblia, vão para os templos evangélicos, mas nunca nasceram de novo. Eles se parecem
que são sacerdotes reais, mas não são. A palavra fala que todo aquele que morreu e ressuscitou com Cristo é sacerdócio real. E o que mais aqui? Nação santa. Queridos, nós, segundo a Bíblia, diz lá em Hebreus 12, versículo 14, que só vai entrar na glória os santos. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aqui nós estamos vendo que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia continua: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É você que está me assistindo. Você, meu amado irmão, somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo especial de Deus hoje. Antes nós não éramos pecadores, nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, mas agora em Cristo Jesus, não. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi vertido lá no Calvário, para que você então se aproximasse de Deus através do sangue. Você pode entrar no Santo dos Santos, Hebreus capítulo 12, aliás, é Hebreus capítulo 10, a palavra vai dizer que para nós termos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. É pelo sangue de Cristo que podemos adentrar no Santo dos Santos. Isso é tão maravilhoso, meus queridos irmãos. Então, como é este Deus? Como é este Deus? Nós analisamos hoje aqui, nós vamos parar agora, e hoje à noite nós vamos dar continuidade a este estudo aqui. O Deus a quem pertencemos. Nós fizemos uma introdução hoje pela manhã, e a partir das 19 horas nós vamos dar continuidade para nós verificarmos quem é este Deus. Eu tenho certeza que você vai se encantar, ok? Então, 19 horas, nós aqui estaremos para trazer uma palavra para você, mostrando quem é este Deus. Claro que vamos fazer de uma forma panorâmica, nós levaremos aí uma eternidade para falar desse Deus e Pai e nós não conseguiríamos falar na sua totalidade, ok? Mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha se revelado a você mesmo. E agora nós vamos orar e à noite vamos dar continuidade a esse estudo, ok? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu, Pai, te peço para que o Senhor abençoe a Tua palavra e a frutifique. Pai, alcança corações, regenera, fortifica, cura, sara e também, ó Pai, faz com que a alegria invada o nosso coração, porque quando nós compreendemos a Tua palavra, o nosso coração se regozija, se enche de alegria, Pai. Continue falando conosco. Abençoa todos aqueles que nos ouviram. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, graça e paz, até logo mais às 19 horas.